Olá, enfermagem, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou a professora Alcione Abreu, estou aqui para te ajudar a diferenciar uma úlcera venosa de uma úlcera arterial. Então, se você atende pacientes com feridas ou ama esse mundo de feridas e curativos, esse vídeo é para você. Então, fique até o final, porque tem muito conteúdo, um conteúdo muito diferenciado para poder ajudar você durante a sua avaliação desse paciente. Lembrando que eu peço que vocês sigam o nosso canal, ative o sininho e outra coisa importante, curta esse vídeo, comente bastante. Assim, o nosso conteúdo vai chegar a mais profissionais de enfermagem, assim como você, e esse conteúdo vai agregar muito à prática clínica de outros profissionais de enfermagem. Então, eu conto com você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e deixar seu comentário, porque eu fico muito feliz. Se tem algum tema que você também gostaria de assistir aqui no nosso canal, coloca aqui para mim aqui embaixo um tema, o que você gostaria que eu, professora Alcione, estivesse abordando aqui em uma aula específica para você. Então, coloca aqui para mim. Então, primeiro, eu vou contar para vocês, eu vou explicar para vocês sobre a úlcera venosa, depois sobre a úlcera arterial e depois eu vou comparar as duas para vocês entenderem de uma vez por todas e nunca mais errar. Eu começo falando sobre a fisiopatologia da insuficiência venosa. Para o paciente ter uma úlcera venosa, ele precisa ter uma doença de base. A doença de base é a insuficiência venosa crônica, então insuficiência das veias. Então o paciente ele apresenta essa insuficiência das veias, e com isso há uma obstrução, há uma dificuldade ali, uma insuficiência na parede das veias, inclusive nas válvulas. Esse erro ali, essa parte de insuficiência da parede das válvulas vai causando uma hipertensão, então há uma congestão ali do sangue nos membros inferiores, que pode causar hipóxia, que é morte do tecido, e as alterações dos membros inferiores. As alterações clássicas são varizes, veias tortuosas, escurecimento, edema e endurecimento da panturrilha. E no final é a úlcera venosa. Então a úlcera venosa é a pior complicação da insuficiência venosa. Quem tem úlcera venosa tem insuficiência venosa. Mas todo mundo que tem insuficiência venosa vai ter úlcera? Não. Ele, no decorrer dessa cronicidade da insuficiência, ele pode buscar ajuda de profissionais de saúde, enfermeiros e angiologistas, para que ele não evolua para a piora, que é a úlcera. Então tem inúmeras estratégias e o uso da compressão, da meia elástica, é um dos aliados para prevenir que aconteça a úlcera venosa. Então, trouxe para vocês aqui a úlcera venosa. Então, ela é a complicação final da cronicidade, da insuficiência venosa crônica. Então, há uma alteração cutânea, não só a ferida, mas tem esse escurecimento, o endurecimento da panturrilha. E o que acontece? A úlcera é algo ali ativo ali que vai surgindo no decorrer do tempo, por conta mesmo dessa hipertensão das paredes das veias e essa congestão, ok? E aqui eu trago para vocês o quê? As características clássicas da úlcera venosa. Então eu tenho a localização, então prestem muita atenção em relação à localização dessa ferida. Ela é muito localizada perto dos tornozelos, tanto no maléolo inferior, né, então lateral ou posterior. A evolução dela é lenta, então quando você faz a coleta do histórico do seu paciente, ele vai falar assim, nossa, Alcione, eu tenho essa ferida há anos, é uma ferida que já fechou, mas abriu, então ela apresenta níveis de recidivas, isso é muito comum acontecer. O leito, olha, é vermelho, então apresenta grande quantidade de tecido de granulação, e isso é muito comum, por quê? O problema é venoso, não é arterial. Então, o sangue chega, porém, ele tem dificuldade de retornar de volta para o coração por conta dessa veia que não está funcionando de forma adequada. E aí, muito sangue fica congestionado ali. Então, ela é muito nutrida.
por ser muito nutrida, acontece o quê? Muita exsudação. Então, o paciente vai relatar para você que essa ferida acontece o quê? Que ela encharca toda hora, que ela molha, que o curativo tem que ser trocado várias vezes ao dia. E isso é uma característica muito comum, né? Ter esse exudato seroso em grande quantidade, moderada a grande quantidade desse paciente. Diferente da arterial, que você quase não vê muita produção de exudato. Edema, muito presente, né? Então, porque o sangue desce, tem uma dificuldade de retornar para o coração. O paciente, quando chega no final da noite, em casa, ele coloca os pés, né, elevados, né, na altura do coração, esse edema diminui. Então, a formação do edema é muito comum por conta da insuficiência venosa. A dor é algo que ele pode relatar que sente, porém ela cessa com o uso de analgésicos, diferente do paciente com úlcera arterial. E o pulso pedioso, tibial, poplíteo, todos os pulsos, né, relacionados aos membros inferiores estão presentes. E agora eu vou falar para vocês sobre a úlcera arterial. Como a úlcera venosa ela é consequente da insuficiência venosa, a úlcera arterial ela é decorrente da doença arterial periférica. Então, é uma complicação final também da doença arterial periférica. As úlceras venosas acometem 90% dos pacientes, já as úlceras arteriais acometem menos, então ela é cerca de 10 a 25% das lesões que aparecem nos membros inferiores. Então você tem menos chance de encontrar um paciente com uma úlcera arterial e muito mais chance de encontrar um paciente com úlcera venosa, até porque ele tem anos essa ferida, diferente da úlcera arterial, que o tempo de evolução é curto. Esse paciente ele vai buscar um serviço de saúde muito mais rápido do que o paciente com a úlcera venosa. Então, como eu já expliquei para vocês, ele é decorrente da doença arterial periférica. Junto com isso, o paciente também tem várias outras doenças de base. Ele vai ter diabetes, colesterol alto, ele fuma, ele é sedentário, ele não faz exercício físico, ele também pode ser obeso e tem histórico familiar na família de doença arterial periférica. Então, esse é o combo do paciente com úlcera arterial. Então, ele tem uma doença arterial periférica. E como acontece a doença arterial periférica? Ela é decorrente da insuficiência da artéria. Como a úlcera venosa, o problema é nas veias, aqui eu tenho um problema nas artérias. Olha o desenho aqui esquemático mostrando para vocês. Lá na úlcera venosa, eu mostrei que o sangue desce, porém ele tem dificuldade para subir, para retornar, porque as veias estão incompetentes. Já na doença arterial periférica, as artérias se tornam insuficientes. Por quê? Tem uma oclusão, que pode ser completa ou ela pode ser suboclusão de uma placa de gordura, de ateroma. Então, o sangue ele tem dificuldade de chegar no membro inferior, vai causando hipóxia e, consequentemente, necrose. Por isso que o tecido presente no leito da úlcera arterial é um tecido muito necrótico e desvitalizado. Então, não tem quase sangue oxigenado chegando para nutrir ali aquela lesão. Aqui eu trouxe para vocês uma foto clássica de uma úlcera arterial, desculpa. A úlcera arterial, olha, presença de tecido desvitalizado, necrose, você não tem aquele escurecimento ao redor da pele, a pele ao redor, ela tem mais hiperemia e mais palidez, o membro ele é mais gelado. Então, a localização é muito mais diferente. A úlcera arterial, ela pode apresentar nos dedos do pé, no calcâneo, parte lateral da perna, enquanto a úlcera venosa mais na região medial. A evolução é rápida, como eu falei para vocês, o paciente começa a sentir, né, rompe a ferida, acontece ali por conta, né, da hipóxia e necrose, ele já busca um serviço de saúde porque essa lesão dói muito. Então, a dor aqui não cessa com o uso de analgésicos. Então, esse paciente ele vai buscar ajuda de saúde por conta da dor. Então, o leito ele é pálido, com necrose, desvitalizado, tem pouca produção de exudato, então porque o sangue, olha, não está conseguindo chegar. Edema pode estar ausente, mas pouco edema, tá? Dor extrema e pulso, né? Então, quando eu falo de pulso, eu penso em artéria. Se há uma obstrução na artéria, tem a ver com o pulso, então ele pode estar diminuído
ou ausente. Então, é muito importante que você encaminhe logo esse paciente para um vascular. E falo novamente sobre a importância do ITB. O ITB é um exame de rotina, simples, não invasivo, que o enfermeiro, utilizando um Doppler portátil, ele pode fazer para descartar ou para falar que realmente é uma úlcera arterial. Então, quando você faz esse exame, você realmente fecha o diagnóstico de úlcera arterial ou descarta. Então, é super importante avaliar todos os pacientes que apresentam lesões nos membros inferiores, avaliar a história clínica do paciente, avaliar a história clínica da ferida e realizar o índice tornozelo-braço. Lembrando que valores acima de 0,9 não há comprometimento de artéria, e sim o problema é venoso. Valores abaixo de 0,9, o que quer dizer? Tem um comprometimento arterial. A úlcera não é venosa, ela é arterial. E aqui eu trouxe uma foto para a gente fechar, para vocês entenderem como é clássica essas duas feridas, e quando a gente aprende algumas características clínicas da ferida, se torna algo muito importante para você fechar o diagnóstico, porque muitas vezes você não tem aí o Doppler para fazer o ITB e fica assim, Alcione, será que é arterial, será que é venosa? Vamos comparar? Olha a qualidade do tecido presente na úlcera arterial. A úlcera arterial é necrótico, amarelo, e olha o venoso como é vermelho, brilhoso. Olha a característica da pele ao redor do venoso. É uma pele escurecida por conta da congestão venosa. Então, o sangue chega, porém não volta. Já na úlcera arterial, a gente tem hiperemia e tem também uma palidez no membro ao redor por conta o quê? Da dificuldade de sangue que chega aqui no membro. Uma outra coisa, palpação de pulso. Na venosa eu tenho pulso presente e na arterial eu posso ter pulso diminuído ou ausente. Lembrando, a artéria tem a ver com pulso. E a dor? Dor, gente, do paciente com a úlcera arterial é uma dor, assim, insuportável, que se você perguntar para ele assim, seu João, a sua dor de 0 a 10, quanto é? Ele vai falar 10, eu não estou conseguindo dormir. Enquanto o paciente de úlcera venosa, ele pode falar assim, minha dor é 8, porém eu tomo uma dipirona e consigo ir na feira, consigo ir à igreja, consigo fazer as minhas atividades de vida diária. E o paciente com a doença arterial, com uma úlcera arterial, ele fala, eu não estou conseguindo sair de casa, a dor é incapacitante. Então, por isso que a coleta de histórico, realização da anamnese muito bem feita, a avaliação clínica da ferida vai te dar um olhar diferenciado para você encaminhar esse paciente que apresenta uma úlcera arterial. Ele precisa ser acompanhado por um vascular, porque o problema das artérias precisa acontecer uma avaliação ali mais apurada para saber se há sim possibilidade de uma intervenção cirúrgica e ele precisa ser acompanhado pela parte via oral, ele precisa ter remédio para dor específico, ele precisa ter um medicamento para diabetes, hipertensão, então ele também tem que cuidar de outras doenças de base. E é isso, enfermagem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, coloca para mim aqui se você gostou, se agora você sabe realmente diferenciar uma úlcera arterial de uma úlcera venosa. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque quando sair um vídeo assim especial como esse, você vai ser avisado. Então, conto com você. Enfermagem, um beijo e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Beijão, tchau, tchau.